Olá pessoal, hoje eu vim contar para vocês quais foram os meus maiores erros e os meus melhores acertos durante a minha preparação para concursos públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Beatriz Silva e por aqui eu compartilho muitas dicas e orientações para você aprender a estudar de forma eficiente e também como foi a minha trajetória de aprovação nos concursos públicos. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu presto concursos públicos há alguns anos e a minha jornada começou lá em 2021. O meu concurso principal, meu concurso foco, sempre foi o TJSP. E durante essa jornada de 2021 até 2024, eu tive muitos erros e também muitos acertos que me ajudaram a conquistar 3 aprovações. E eu vou compartilhar com você como foi essa jornada. E durante a minha preparação, eu cometi 4 erros que com certeza dificultaram bastante essa jornada. E também eu descobri que era muito comum, então foi aí que eu comecei a corrigir esses erros. O primeiro erro que eu cometi foi estudar apenas por lei seca. Eu não tenho formação em direito, a minha formação é em administração de empresas, e quando eu comecei a estudar para concursos públicos, especificamente para o TJSP, ainda existia aquela mentalidade, principalmente dos cursinhos, de que a VUNESP era só decorar lei seca. Era só você ler a lei seca que estava tudo bem, você ia para a prova e acertar todas as questões. E claro que não foi assim. Em 2021, a VUNESP começou a cobrar as matérias de direito de uma maneira mais aprofundada, colocando ali alguns termos jurídicos. E eu, que fiquei ali só lendo a lei seca, fiquei sem entender o que estava acontecendo na hora da prova. Então, esse foi um erro que me custou algumas questões lá em 2021. E eu só lia a lei seca, ia lendo, sem entender o que estava de fato acontecendo ali nas matérias de direito, sem compreender o que a lei estava falando. Então, esse foi um erro crucial. Outro erro que eu também cometi foi não fazer revisões. O meu grande objetivo quando eu comecei a estudar para o concurso era esgotar as matérias, principalmente direito processual civil. Aquela apostila enorme com muitos artigos de direito processual civil me assustava muito. Então, o meu objetivo era esgotar aquela matéria e ficar livre. Mas é claro que quando eu cheguei no final da disciplina de direito processual civil, eu percebi que eu não lembrava mais de nada. Eu não lembrava o que eu tinha estudado lá no começo. Então, não revisar também foi uma coisa que me custou vários pontos na hora da prova. O terceiro erro que eu cometi foi ter um estudo muito genérico, um ciclo de estudo muito genérico. Eu tinha ali na minha lista de estudos só as matérias que eu ia estudar. Então, hoje eu vou fazer português, amanhã matemática, direito, mas eu não colocava qual era o tópico que eu ia estudar. Então, eu acabava sempre me perdendo, né? Na hora de estudar, eu não lembrava onde eu tinha parado na aula anterior, qual era o próximo tópico, quais tópicos eu já tinha estudado, quais ainda faltavam estudar. Então, eu tinha um ciclo de estudos muito genérico. E isso com certeza também dificultou. E o quarto erro também foi comprar muitos materiais de estudos. Então, eu tinha um cursinho de estratégia, eu tinha um cursinho do Matheus, eu tinha materiais em PDF, eu tinha um excesso de materiais, muitas questões, muitos PDFs, muitas videoaulas, e também nunca sabia qual material estudar, comprava materiais de revisão, ia acumulando aquela quantidade imensa de materiais e depois não sabia o que fazer com tudo aquilo. Então, estes foram os meus 4 erros. Durante a minha preparação no concurso de 2021, cometendo todos esses erros, eu acertei 79 questões e eu fiz para a região de Campinas. Na região de Campinas, em 2021, o corte foi 85 pontos, então eu não fui aprovada. Tive uma nota razoavelmente boa, por ser a minha primeira vez prestando um concurso do TJSP,
Mas, claro, não foi suficiente. Então, fui reprovada em 2021. No ano de 2022, eu não estudei para concursos públicos. Eu fiquei ali mais focada na minha carreira profissional, nas empresas privadas, e também tive várias questões familiares que me impediram de dar continuidade nos estudos em 2022. Em 2023, quando eu resolvi retomar os meus estudos específicos para o TJSP, eu comecei a corrigir aqueles erros que eu cometi em 2021. E a correção desses erros, desses fatores que me prejudicaram lá em 2021, me garantiram a aprovação na Grande São Paulo em 2023 e também a aprovação em Santos em 2024, em uma colocação muito boa dentro das vagas. Então, corrigir isso ajudou bastante. Aquela coisa de ficar só lendo a lei seca não era mais válida, precisava ter um conhecimento mais profundo das matérias. Então, eu segui por videoaulas. Tinha também ali os materiais em PDF para acompanhar a videoaula, mas o meu estudo principal foi 100% a videoaula para conseguir entender, pegar os exemplos que os professores passavam. Então, isso foi um acerto que deu muito certo. Uma outra coisa que eu também melhorei foi ter um ciclo de estudos mais específico e contemplando também as revisões. Já como eu havia errado ali em 2021, eu consegui corrigir, colocando de forma mais específica a matéria e o tópico que eu ia estudar naquele dia. Assim eu não me perdia mais na hora de saber o que eu já havia estudado e o que ainda faltava estudar. E incluir também nesses ciclos de estudo as datas para a revisão. Então isso fazia com que eu olhasse o estudo mais vezes, revisasse ele mais vezes e conseguisse manter mais fresco ali na minha memória. Uma outra coisa que me ajudou bastante e foi um acerto foi os flashcards no Anki. Os flashcards do Anki, ele pode ser considerado um erro e também um acerto. Lá em 2021, eu já utilizava o Anki, mas eu não estava utilizando da maneira correta. Eu pegava ali em 2021 a questão e colocava ela inteira ali no flashcard, o título da questão e as alternativas. Então eu ficava revendo aquela questão inteira várias vezes. Então isso foi um erro, porque eu não estava utilizando os flashcards no Anki da melhor forma, com a finalidade que ele tem. Então, em 2023, eu já corrigi este ponto. Tirei ali todas as questões que estavam acumuladas no meu Anki e comecei a fazer os flashcards exatamente com o tópico que eu havia errado, com aquele artigo que eu havia errado. Assim, eu estudava o artigo de forma completa e não só ele como uma alternativa na questão. Então, corrigi também essa parte. E um acerto que eu tive também lá em 2021 e continuei seguindo para 2023 e 2024 foi fazer muitos simulados. Isso com certeza me ajudou bastante, porque assim eu conseguia ter uma noção de como seria o dia da prova, mensurar o meu tempo de prova, saber em quais matérias eu iria dar início ali, porque isso também é muito importante e faz uma parte de estratégia de resolução de prova. Você precisa saber como você vai se sentir sob a pressão de ter a prova ali na sua frente, Você vai ter, com certeza, muitos sentimentos ali na hora. Você vai ficar nervoso, sua mão vai tremer, vai parecer que você vai dar um branco. Então, você já ter feito simulados enquanto você está estudando ajuda muito. Assim, na hora que a prova de fato chega na sua frente, você sabe como manter o controle emocional para enfrentar essa prova. E principalmente, saber por quais matérias você vai iniciar. Você começar a responder aquelas disciplinas que você tem mais facilidade, deixar as mais difíceis para o final. Assim, você ganha tempo respondendo aquilo que você sabe. Então, fazer simulados foi essencial na minha preparação. E esses foram os meus principais erros e acertos durante a minha preparação para concursos públicos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Lembre-se, pequenos passos fazem uma grande jornada e nós nos encontramos no TJSP.